Acabou a Copa do Brasil para o Corinthians ou não? Quais foram os erros de Dorival Júnior? Por que o Corinthians não conseguiu jogar bem e a imprensa não está dizendo? Estão querendo prejudicar o Corinthians? Estão escondendo a verdade? Vamos trazer tudo isso agora e mais. Felipe Luiz, renova ou não renova com o Flamengo? Atenção, flamenguistas! Se liga até o final para você não perder nada. Todos os detalhes também da final do Mundial de Clubes aqui com a gente. Já chega se inscrevendo no canal. Eu sou Elieldo Silva, comentarista dos canais TV Esportes. Se você não é inscrito por aqui, já se inscreve para você ficar bem informado e trazer sempre para vocês as melhores notícias do esporte, do futebol, mercado da bola atualizado para vocês, tudo aqui com a gente. Se inscreve, curte, comenta e compartilha e vem com a gente. Olha, vamos falar de Flamengo, sobre Felipe Luiz, se ele renova ou não renova com o Mengão, mas antes vamos comentar sobre esse jogo do Corinthians. Aliás, jogo não, uma verdadeira pelada de fim de ano. O Corinthians jogando em casa com 47 mil pessoas, o Corinthians não fez absolutamente nada contra a equipe do Vasco da Gama. O Corinthians parecia que não estava jogando em casa. Teve momentos que o Vasco é quem estava jogando em casa. É isso que se dava para perceber, né? O Dorival Júnior errou. Eu vou dizer para vocês os erros aqui, mas teve um motivo que o Corinthians não conseguiu jogar bem, principalmente dividir bolas. Sabe por quê? Você sabe qual foi o motivo? A imprensa não diz isso. Por quê? A imprensa quer montar em cima do Corinthians, esconder a verdade. Mas isso que eu vou dizer agora para vocês, eu tenho certeza que vocês vão concordar. Mas enfim, no jogo. Primeiro tempo foi do Vasco da Gama. Felipe Coutinho, monstro, jogando muita bola pela equipe do Vasco, né? O garoto Ryan ficou um pouco escondido, a marcação do Corinthians pegou pesado em cima dele, né? Nuno, outro jogador muito bom, tá certo? Andrés Gomes jogou bem, isso eu tô falando da equipe do Vasco porque no primeiro tempo só deu o Vasco, né? Tivemos também aqui o Robert Renan, foi bem ali na zaga do Vasco, né? O Léo, né? O Paulo Henrique, lateral do Vasco também, marcando muito, tá certo? Mas eu quero chamar aqui a atenção, tá certo? Para um jogador que a pessoa pouco fala dele, chamado de Andrés Gomes. Andrés Gomes foi o cara da partida para mim, na minha opinião. Jogou demais, deu muita ênfase ao ataque do Vasco, principalmente no primeiro tempo. Intervalo de jogo. O Vasco merecia estar ganhando. Aconteceu um gol que foi anulado e tudo mais, mas o gol realmente foi muito bem anulado, porque realmente estava em condição irregular o jogador vascaíno. Voltando para o segundo tempo, Dorival Júnior resolveu mexer na equipe. Colocando o Carídio, né? Mas o principal erro do Dorival Júnior foi exatamente tirar o craque do time. O craque do time que é o Memphis Depay. Já vou dizer porque o Corinthians não conseguiu jogar bem, principalmente em dividir bolas, viu? O craque do time, tá certo? Quando ele tirou, o Memphis não gostou. Entrando ali o Vitinho. O Vitinho, bom jogador, né? Bom jogador. Mas por que o Yuri Alberto jogou o tempo todo? Hein? Por que o Yuri Alberto, sem condições de jogar, Dorival, jogou o tempo todo? Por que tirou o Memphis Depay e o Yuri Alberto permaneceu? Isso que o torcedor quer saber. O Yuri Alberto tem... Aí ele vai lá na entrevista e diz: não, eu não posso perder o Yuri. Não, ninguém está dizendo que você vai perder o Yuri, Dorival Júnior. Ninguém está dizendo que você vai perder o Yuri. Tá certo? Aí entra o Carrídio. Mal demais. E outra, Martínez é um jogador apenas para marcar. É apenas um jogador brabo, um cão de guarda. E nada mais do que isso. Ele não vai conseguir, Dorival, driblar ninguém. Ele não vai conseguir dar um passe de qualidade. Entendeu? Ele não vai conseguir driblar, ele não vai conseguir fazer nada. Martínez não vai conseguir fazer o que o Corinthians precisa fazer, principalmente no jogo do Maracanã. Por que você lutou com o Maicon, quando a gente achava que o Maicon nem poderia ser titular, você colocou ele titular, Dorival. E ontem você tira o Maicon e coloca o Martínez.
Foi um erro seu. Foi um erro seu, sim. O Maicon, quando entrou, até melhorou. Ele consegue segurar mais a bola. O Martínez não vai conseguir segurar a bola. O Martínez é jogador de resolver parada. Felipe Coutinho arrancou. Felipe, se o Martínez pegar, ele derruba. Ryan partiu. Felipe Coutinho, qualquer um, ele derruba. Andrés Gomes, ele derruba. Ele para fazer isso, ele é para parar a jogada. Ele não é para criar jogadas. E aí você tira o Memphis Depay, simplesmente acabou com o Corinthians. Léo Jardim não trabalhou. Hugo Souza também não trabalhou tanto. O Vasco também não foi tudo isso, porque o Vasco estava dentro dos seus limites, que era não levar gol, não perder o jogo para o Corinthians. O Vasco fez tudo certo. E o Diniz pegou você, Dorival, ó, colocou no bolso. Colocou no bolso. Colocou você no bolso. Diniz colocou você no bolso, Dorival. E você aceitou isso. Essa é a grande verdade. Mas acabou a Copa do Brasil para o Corinthians? Não. Porque o Corinthians não dividiu uma bola, porque o Corinthians estava totalmente amarelado. O Corinthians tinha 7 ou 8 jogadores amarelados. Se levasse cartão, não jogava a próxima partida. Todo mundo viu que os jogadores se pouparam. E outra coisa, o Corinthians também achou que ganharia do Vasco a qualquer momento. Entrou de salto alto o Corinthians. O Corinthians é melhor do que o Vasco da Gama, muito melhor. Mas deixou a desejar para os 7 mil, ou os 47 mil torcedores do Corinthians que foram a campo. Isso é uma falta de respeito com esse torcedor tão apaixonado. Dorival, tem que jogar no Maracanã. Tem que arregaçar as mangas. Tem que partir para cima. Tem que fazer bonito. Tem que botar para gerar mesmo no Maracanã, porque senão o Corinthians não vai ser campeão da Copa do Brasil. E o Vasco, por merecimento, vai ser campeão da Copa do Brasil. Aliás, os dois não eram nem para estar na final da Copa do Brasil. Estão por acaso, na minha opinião. Não tem futebol. Os dois não têm futebol para jogar, para chegar na final da Copa do Brasil. Mas já que chegaram, tinha que apresentar futebol. O Corinthians não jogou nada. Nada. Essa é a grande verdade. Tá certo? Acabou? Não. Para mim, o Corinthians ainda vai ser campeão dentro do Maracanã. Pronto, falei. Se você acha, deixa aqui nos comentários. E vamos falar do Flamengo agora. Felipe Luiz deve ou não deve renovar com o Flamengo? Felipe Luiz vai renovar com o Flamengo ou não vai? Notícia boa que eu tenho para vocês, flamenguista, é o seguinte. Felipe Luiz declarou que não recebeu propostas, essa é a parte boa, não recebeu propostas para deixar o Flamengo. Essa é a parte boa da história, porque se o Felipe Luiz tivesse recebido algumas propostas mais acentuadas, quem sabe ele poderia deixar o Flamengo e ir para a Europa, por exemplo, já que ele é muito comparado com os treinadores europeus, e isso ficou bem claro no jogo contra o PSG. Falando do jogo contra o PSG, se tem alguém criticando o Flamengo aí, é bom tomar vergonha na cara, porque o Flamengo jogou muita bola. O Flamengo foi gigantesco. O Flamengo foi guerreiro contra o PSG. O Flamengo não passou vergonha, o Brasil não passou vergonha com o Flamengo jogando muita bola. Primeiro tempo, o PSG foi melhor. Segundo tempo, foi de igual para igual. Na prorrogação, faltou perna, porque os times brasileiros não têm costume de jogar prorrogação. Só isso. E nos pênaltis, aí faltava Arrascaeta, né? Faltava Jorginho, os principais batedores do Flamengo. E aí deixaram o PSG muito à vontade nas cobranças de pênalti. E aí o PSG foi campeão, mas o Flamengo caiu de pé. Como o Luiz Henrique disse. O Luiz Henrique disse o seguinte, não teve perdedor aqui. E realmente não teve. Não teve. O Flamengo representou muito bem o Brasil. Mas falando de Felipe Luiz, em negociações para renovar com o Flamengo, tá certo? Ele assegurou que não recebeu propostas para deixar a Gávea, mas também não garantiu que vai ficar no rubro-negro. Essa é a grande verdade. O Felipe Luiz não garantiu que vai ficar no Flamengo. Então, flamenguistas, preste atenção. Preste atenção. Não perca seu tempo, cuida, direção flamenguista, em renovar com o cara. Porque ele deu uma vida nova ao Flamengo, um esquema tático novo ao Flamengo. Ele renovou os esquemas táticos do Brasil. Alguém quer se dar bem? Tem que copiar o Flamengo. Primeiro de tudo, tem que ter o jogador também, né? Ele tem uma seleção em mãos. Tem bons jogadores em mãos. Mas, concluindo aqui, pelas últimas informações e alguns contatos que a gente tem, tá certo? De pessoas próximas do Flamengo, ele vai renovar com o Flamengo. Mas pelo menos isso, ele vai renovar com o Flamengo. Já deveria ter renovado. Estão dando sopa para o azar. O Flamengo está dando sopa para o azar. Não pode dar sopa para o azar, porque de repente alguém, um time europeu, coloca uma proposta boa para o Felipe Luiz, ele vai sair. Com razão.
Se não estão valorizando ele onde ele está, ele vai sair e o Flamengo não vai encontrar outro treinador, pelo menos aqui no Brasil, com o perfil de Felipe Luiz, que realmente é um perfil europeu, um cara que quer sempre ganhar, que joga sempre para cima. Essa é a grande verdade. Então, flamenguista, acorda. Direção do Flamengo, acorda. Já era para ter renovado. Estão perdendo tempo. E estão perdendo tempo. Tá certo? Essas e outras, acompanha a gente. Olha, o canal está show de bola. Acompanha a gente para você não perder absolutamente nada. Compartilha com seus amigos. Esse é o canal Elieldo Silva Esportes, onde você fica sabendo de tudo em tempo real. Vem com a gente!